Mas então, hoje é mais uma sessão do documentário Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, aqui no Cineclube Raul Lopes. A primeira vez foi com autorização da Vitrine, e o pessoal do Sindicato dos Petroleiros de Macaé veio e trouxe o filme no computador, porque eles não queriam que passasse online. Aí o pessoal do Cineclube, no dia da sessão, o pessoal online ficou assistindo o debate sobre o filme pelos jornalistas que participaram do filme, uma coisa ultra metalinguagem, e quem estava presencial assistiu o filme. Depois a gente botou todo mundo junto para conversar, né? Hoje a gente vai assistir o filme, como a gente costuma assistir mesmo, né? Online, né? Hum. E em breve a gente também vai começar a fazer as sessões lá na Casa de Petrópolis. A gente teve uma sessão, um encontro com o cinema, que foi com a Diana Iliesco e o Petrônio Lorena. E aí, enfim, Fernanda também, a gente pode colocar aí também na agenda, né, que a gente vai tentar fazer o pessoal voltar para o presencial, né? Aí, então, vamos alternar, fazer lá na Casa de Petrópolis e aqui no Cineclube, porque o próprio Áquila, ele prefere o online, mas aí, lá do lado da casa dele, ele não tem escolha, né? Áquila, você travou? Não é, travei, mas não é por comodismo, é por Hum. questões técnicas de debate. É verdade. Aqui a gente vê todo mundo. O Áquila ele tem razão disso, que A aqui a gente vê gente todo mundo consegue. de frente e no auditório você fala com as nucas das pessoas, né? E aqui você fala com a cara, é muito melhor. É mesmo. É Eu vou, eu vou, verdade. eu vou sair e entrar novamente porque eu congelei. Tá bom, Áquila. Eu queria ter ido aquele dia, né? Foi sábado agora? Foi, né? Isso, foi no sábado passado. Foi no passado, né? Mas não deu, eu tinha que estudar para a prova. Eu tive Ah, três provas esse final de semana, uma ontem e duas hoje. mas Aí a não gente vai tinha trazer como. também os filmes do Petrônio, ó, os filmes da Diana também, né? Vamos tentar movimentar aí a coisa presencial, né? Ter essa retomada. Mas continuando, né? Aqui no online também, que tem as suas vantagens, né? A gente tem a possibilidade de ter a presença de várias pessoas, né? Dona Vilma no Rio, meu pai em Minas, meu irmão também em Minas, né? O pessoal, às vezes, do Sul, de São Paulo, da Bahia, que estão sumidos também, né? É, Mas por causa dessa retomada, o pessoal fica mandando mensagem: Lília, a gente tem evento hoje, não vai dar para ir no Cineclube, né? Então, tá todo mundo voltando, né, ao presencial. é. Aí, eu queria perguntar para vocês, quem já assistiu o filme de hoje? Deixa eu O ver. Fernando, a Fernanda não, o Fernando já. Miriam não assistiu também? Ah, então tá. Ele teve um sucesso de público, porque isso é uma coisa muito ruim, né? No mundo, a gente mede o sucesso do filme nas duas primeiras semanas, né, de bilheteria. E aí teve uma força-tarefa, né, de pedir para a galera voltar ao cinema, né, e assistir o filme em cartaz, e a distribuição foi ótima, passou no Brasil inteiro, né? Até aqui em Petrópolis passou também, mas ficou pouco tempo, né? E aí depois ele ficou um tempo em streaming, né? Tem os outros filmes dela no Netflix também. Agora eu acho que é possível ver pelo Google Play, enfim, tem alguma forma lá de ver também, né? Agora, hoje que eu vi, porque semana passada não tinha, por isso que eu quis passar hoje, né? Mas aí agora tem de novo. Enfim, e o filme dela, para quem conhece a diretora, ela fez o filme anterior, O Processo, sobre o impeachment da Dilma, tudo que estava correndo, e colocou os dois lados ali do começo da polarização. Ela também tem o filme Justiça, que ela também investiga, né, todo o processo, né, por trás, né,
dos bastidores, né? Ela vai, entrevista juízas, entrevista a vítima, entrevista funcionários públicos, enfim, para mostrar a morosidade da justiça e a injustiça que acontece, né? Ela tem filmes maravilhosos, ela tem ela é de Brasília, né? E ela mora na Holanda hoje em dia. Então, esse filme de agora, né, que ela foi para o documentário, mas o primeiro filme que eu vi dela era um doc-fic, né, que é muito lindo também, que nem sei se é possível encontrar esse filme, mas foi no Tudo é Verdade. No Tudo é Verdade? No Tudo é Verdade, porque ele é documentário e ficção, né? Essa classificação, né, de documentário, e ainda mais hoje que a gente vê com a facilidade do digital e com a coisa também de, por exemplo, o Acla tem a assinatura da Globoplay, para a gente assistir a Nara Leão e depois para assistir o Tim Maia, são reportagens, né, sobre esses dois músicos em série. Eu não vejo muita diferença desse tipo de formato para o documentário hoje em dia, né? Porque ele não é só uma reportagem de qualidade feita para a TV, né? Tem uma reflexão, tem um trabalho de montagem, né? E a gente coloca a versão do documentário, né? É sempre legal pensar assim, né? Que ele não tem gêneros, porque ele não é um produto, enfim, muito consumido, né? As pessoas até vão muito ao cinema para assistir documentário, pagam ingresso para ver documentário. Só que as janelas, enfim, a gente não vê muito a divulgação de documentário, né? Porque o entretenimento pensa mais enfim, em forma de entreter mesmo, né? E o documentário, geralmente, ele tem uma pegada de discutir a realidade, refletir a realidade, né? E esses índices de realidade. Só que a gente tem que pensar também que o documentário ele também tem uma montagem, né? Tudo que a gente fala da diferença do documentário e da ficção, a gente pode quebrar isso, né? Mas esse filme de hoje, o mais incrível que eu acho que a gente vai ver, assim, é o julgamento do Lula. E a autocrítica dos próprios jornalistas terem caído como patinho em tudo que o Ministério Público e o próprio Ministério Público também numa farsa orquestrada para poder, enfim, culminar na prisão dele e na coisa toda de já punir, né, já julgar sem ter uma punição antes do julgamento, né? E a gente vê o Lula falando, né? Estamos em época de eleição, né? É um palanque que a gente vai dar para o Lula aqui no Cineclube, que a gente tenta muito respeitar todas as visões e ser o mais democrático possível, mas o que está em jogo é a própria democracia. Então, tipo, nunca vai ter palanque para Bolsonaro nem Bolsonaro aqui no Cineclube, né? Pessoas que pensam diferentes, né? Que podem, elas são super bem-vindas, mas Bolsonaro e Bolsominion, eles precisam, não é serem censurados, eles precisam serem acordados, alertados, né? Eles precisam, enfim, acordar para a vida, porque eles não podem decidir mais sobre a nossa vida. Foram 4 anos, a gente não vai deixar isso acontecer mais. Aí é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fernando já deu aula desse filme, também apresentou esse filme lá para a turma dele. Quer comentar um pouquinho antes da gente começar? Liv, tudo bom? Prazer aí para quem eu não conheço aí, para quem eu não vi É aí meu também, irmão, Fernando. né? Eu convidei alguns professores lá da cidade, né? Da região. O Renato entrou aí, eu acho que é o primeiro. Vamos ver se mais gente aparece, né? E assim, acho melhor eu falo um pouquinho depois no final. Eu anotei algumas coisinhas para falar desse filme, mas aí no final eu volto umas palavrinhas aí. Então tá bom. Miriam, quer falar alguma coisa? Depois também. Então tá bom. Então, Renato, que está aqui, eu acho que deve ser seu amigo. Seja Isso. super bem-vindo, Renato. Eu vou então fazer o teste aqui com vocês rapidinho. Vou pausar aqui a gravação.
Pronto, acho que eu já liguei de todo mundo. Então, é tanta coisa, né? Eu acho que eu não desativei o som. Não, permiti. Isso. É muita coisa. Eu acho que eu vou querer ouvir vocês falarem, porque, enfim, assistir de novo e ver como o filme, caraca, como ele é um resumo das coisas, mas precisa ser feito milhares de outros filmes depois desse, de lá para cá, até o filme ter. Foi lançado dia 16 de junho, né? Então, um trabalho hercúleo que precisa ser feito todo dia, né? Tem tanta coisa depois disso, né? Mas é impressionante a gente ver coisas que foram para a câmera dela mesmo, né? Depoimentos, enfim, de várias pessoas importantes, né? E dessa coisa do lawfare, de ser a guerra agora que acontece nos países, né? Que é a forma de desrespeitar a soberania. O pessoal da Petrobras que trouxe, né, do Sindicato dos Petroleiros, eles fizeram questão de comprar os direitos do filme e passar em vários lugares, divulgar, justamente porque eles sabem que tudo isso foi gerado, enfim, para desrespeito à soberania, né, de recursos, né? São os recursos, é a guerra pelos recursos. Então, o Moro ter sido treinado antes pelos americanos, meu Deus, como que isso, né? Enfim, eu vou ouvir vocês porque é tanta coisa junta, né? Quem vai ser o primeiro a falar? Quem que quer se inscrever primeiro? Fê, fala aí, você está no mudo. Conseguiu? Ah, peraí, desculpa, agora foi. Pronto. Aí, beleza. Beleza. Eu queria ouvir a opinião do pai primeiro, porque eu queria ver uma análise do direito sobre isso, a análise do pai aí, que eu acho que ia pegar bem aí. O meu sentimento é de raiva, né? De ódio, em ver várias categorias profissionais brasileiras se prostituírem, né? Venderem a alma para o diabo, né? E não entrega a alma, ainda dá o chapéu até no diabo. Tão safado que é a categoria dos jornalistas, dos juízes, promotores, advogados e etc. Para resumir, nós temos, e sempre aprendemos desde criança, que o direito é uma coisa maravilhosa, é uma conquista, né? A declaração daquele professor da PUC, né? Foi muito bonita, tal, né? Mas o direito, hoje, né? De uma forma concreta, ele é usado de forma estratégica para eliminar inimigos, adversários. Isso chama-se lawfare. Essa obra dos advogados do Lula, né? O Zanini, né? O Cristiano e a Zuleika, marido e mulher, né? Descrevem realmente como que é esse processo. Nos Estados Unidos isso foi muito usado, principalmente contra a Siemens, que era uma empresa alemã muito bem sucedida no mercado mundial, e principalmente nos Estados Unidos, estava prejudicando a concorrência dos americanos. Estava levando empresas americanas à falência. Eles montam um lawfare contra a Siemens e arrasam financeiramente a Siemens com multas, etc., etc. Depois eles vão para cima de um senador republicano, 8 vezes senador pelo Alasca, que era independente, apesar de ser republicano, tinha uma postura moral exemplar. Avacalho com a moral dele, né? Ele morava num casebre, diziam que ele era milionário e tinha fazenda, etc., etc. Muito parecido com o Lula, né? Ted Stevenson. E agora o caso Lula, né? São 3 casos clássicos do mundo, né? Então, isso que eu quero dizer para vocês, né?
O direito, junto com o Poder Judiciário, o Poder e Ministério Público, são aparelhos ideológicos de Estados a serviço da classe dominante, junto com outros aparelhos que existem. Eles não estão aí para fazer justiça, eles estão aí para manter o domínio da classe dominante. Largue a mão de achar, né, que um carnívoro não gosta de carne, ele come porque não tem o que comer. Largue a mão da ingenuidade e use um cérebro mais cinzenta que vocês têm. Muito bem. No Brasil, isso aconteceu com o Lula. Foi aplicado o lawfare. Só que de uma maneira mais inteligente que até o modelo americano. Porque a Petrobras também estava arrasando com a concorrência americana, através do pré-sal e todo o processo da estatização do petróleo, etc., etc. Petrobras ia se transformar numa empresa mais potente do mundo. E acabar com Shell e etc. Então, pega o Lula, envolve a Petrobras e as outras. E, ao mesmo tempo, vamos nos deitar com os oficiais da CIA e do FBI americano e vamos nos locupletar na cama dos americanos, como fazem boa parte dos americanos. Bandidos e traidores. Não tinha autoridade política para negociar com os Estados Unidos. Isso é papel do executivo. Pode trocar figurinha, porque é um processo mundial de acordos para combater o crime. Mas não para fazer acordos e colocar a economia do país a serviço dos americanos mais uma vez. Mais uma vez. Essa submissão ao povo americano, à autoridade americana. Eita, povinho de merda, é o povo brasileiro. Esse é o meu sentimento. Tá? Muito bem. A imprensa, que deveria fazer esse papel, acabou sendo, né, a grande imprensa, cúmplice dessa pornografia toda. Sobrou, então, parte da imprensa digital que realizou um trabalho fantástico. O filme é maravilhoso, fantástico. É meio difícil, quando passa de um assunto para outro, não tem uma ligação, né? Mas colocar a parcela mais lúcida dos jornalistas como protagonista é uma coisa muito bonita, muito interessante, muito rica. Essa diretora é um gênio, essa mulher é fantástica, né? Então, está aí, né, a minha posição. A grande imprensa sempre foi favorável a apoiar, né, posturas como essa de lawfare, de eliminar o inimigo, etc., etc., né? Houve, durante a ditadura, apesar da ditadura militar, né, uma imprensa chamada tabloide, né, jornais de grandes repercussões, normalmente mensais, né, Jornal de Debates, Opinião, Política, Movimento, né, e outros. Um só jornal, que era aí do Rio, Tribuna da Imprensa, né, que fez oposição ao regime militar. O resto não via bota de americano e dos milicos brasileiros. Eles adoram milico, adoram uma farda americana para lamber a bota, né, e bater continência, que nem o Jair. Eu estou indignado. Tudo isso que eu estou falando é por indignação pelo que eu vi no filme. E raiva. Imagino. Obrigado. Obrigada, pai. Obrigado, valeu. Posso dar uma palavrinha também? Pode. Essa coisa do lawfare é muito importante, pai. É isso daí. Eu estou preparando uma aula para a molecada do ensino médio aí. Vamos ver se eu consigo esquematizar, mas uma hora vai sair. Uma coisa interessante, assim, que eu acho que mostra muito essa questão do lawfare também, é que quando o Temer estava preparando o golpe contra a Dilma, em 2016, ele lança, um pouquinho antes do golpe, o PMDB lança o programa, não sei se vocês se lembram disso, Ponte para o Futuro. E lá no Ponte para o Futuro tinha abertura do mercado para as construtoras internacionais, abertura do mercado de infraestrutura e de construção civil, né? E nesse momento a Lava Jato já estava arrebentando a Odebrecht e todas as construtoras, né? Isso. E aí
a ideia era abrir o mercado para a Halliburton, que é a maior construtora americana, que é a construtora que está reconstruindo o Iraque, o Afeganistão, depois que os Estados Unidos destruíram o país, né? Praticamente um outro exemplo de lawfare, né? Vamos destruir as construtoras daqui, a gente abre para o mercado de fora, para as empresas de fora, as americanas entrarem. Só que eu acho que o Congresso acordou e vetou esse plano do Temer e do PMDB, né? Mas era um dos motivos do golpe contra a Dilma. Né? Beleza. Que coisa isso. Cara, na época da Dilma, na época do Obama, o documentário que tinha o Glenn, que era Cidadão 4, sobre Snowden, tem cenas do Glenn no Congresso, falando para Dilma que o pré-sal fez o governo americano botar escutas na sala da presidência. E o Obama, né, dá o Oscar para a diretora do filme, né, e no documentário chatérrimo, né, que ganhou o Oscar e mostra o Brasil ali como um dos protagonistas dessa coisa, né, das corporações junto com o governo americano, de botar escuta nos governos, né, para fazer esse lawfare, né? E antes do impeachment da Dilma, a gente já tinha um Oscar para um documentário falando disso, né? Mas quem é o público de documentário? É a gente, não são as pessoas, né? Eu inscrevi, porque eu estou colocando na telona, mas eu inscrevi a Miriam, depois a Fernanda, depois a Jennifer. Miriam, quer Acho falar? que a Fernanda levantou o dedo. Deixa a Fernanda falar primeiro, porque eu tô tão indignada quanto o professor Nelson. Não que tenha alguma novidade que a gente não soubesse, porque a gente está acompanhando desde o início. Eu nunca caí nesse papo furado de Lava Jato, né? Acho que a maioria de nós nunca caiu nisso, sempre sabia que era uma coisa construída, né? Mas é difícil até falar, porque eu fico indignada com a ignorância, né, de todos a esse respeito. Apesar de tanta denúncia, as pessoas ainda... eu tenho uma dificuldade muito grande atualmente de lidar com algumas pessoas que continuam com esse discurso de mas o Lula me traiu, mas o Lula me roubou, me dá uma vontade de dar uns tapas, sabe? Uns socos. Eu estou que nem o professor Nelson, eu tenho muita raiva. Vai demorar muito tempo para eu conseguir perdoar, sabe? Eu não estou conseguindo. E eu ainda digo que esse estado geral de coisas atrapalha a minha evolução espiritual, entendeu? Eu ainda fico com uma raiva ainda por causa disso. Então, fala, Fernanda. Beleza. Não, eu tinha feito joinha, porque a Lília foi na hora. Eu achei que você estava pedindo para falar. Não, mas tudo bem. Por enquanto, eu já falei. Agora fala, Fernanda. Então, tá bom. No decorrer do filme, eu pensei muita coisa e eu acabei anotando algumas coisinhas, porque é muita informação, né? Primeiro, eu vou falar do ponto de vista cinematográfico, assim. Eu não sei, para depois falar sobre a comunicação em si, porque, assim, eu sou formada em cinema, mas dentro do curso de comunicação, que até o terceiro período a gente estuda muita teoria da comunicação, e eu fiz na PUC do Rio de Janeiro, que é muito voltado para jornalismo. Então, eu quase mudei de curso em um certo momento, tenho um pezinho no jornalismo. Eu sou muito crítica do jornalismo que se faz no Brasil. Muito, 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 muito. Esse filme só reforça, né? E aí eu tenho uma crítica. Depois eu vou entrar nesse ponto, senão eu me atropelo. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de assistir O Processo, o outro filme da Aqui Maria no Augusta Cineclube Ramos. a gente passou também. A Lília sempre manda as mensagens, mas eu fico muito perdida, porque minha vida está uma loucura. Mas, enfim, eu nunca consegui entrar. Eu senti falta de uma montagem uma edição um pouco mais instigante, né? Porque no Processo tem o tempo todo. Eu lembro sempre de uma sequência que tem o bicho está pegando ali, discussão, não sei o que, no meio do impeachment e tal, o Antônio Anastasia parado, e o bicho está pegando geral, e a câmera está nele, e ele está assim, ó, vou até tirar o óculos,
tá o tempo todo assim. Sabe? Ele tá alheio, ele tá pensando qual a estratégia que ele vai tomar ali. Ele não tá preocupado se o impeachment é justo, se não é, porque ele tá ali para fazer o papel dele, sabe? Então, assim, a montagem, porque quando você tá no meio de uma discussão daquela, a tendência é você ir nas vozes. O Lindbergh tá falando uma coisa, o fulano tá falando outra coisa, e não, a câmera ficou nele, para mostrar que ele não estava nem aí, né? Isso diz muito, isso é uma narrativa muito interessante, assim. Na sequência daquela reunião nefasta, que o Ricardo Salles fala que está passando a boiada, não sei o quê, tem uma hora que acontece isso, que a câmera, o Bolsonaro está falando as atrocidades dele e a câmera está no Moro e o Moro está super incomodado, ele está meio assim, tipo, meio o que eu estou fazendo aqui, né? É nesse sentido, eu senti um pouco de falta disso, mas e acho que o Nelson, pai da Lília, falou que pula de um assunto para o outro, né? Às vezes você fica um pouco perdido. Eu senti falta, às vezes, de um fio narrativo que unisse os assuntos, né? Mas isso não desmerece o filme. O filme é um documento histórico importantíssimo e tal. Que mais? Eu tô botando aqui a sequência do que eu notei. Aqui, o último tópico. Porque os jornalistas do El País, do Intercept, eles vão entrevistando juristas para fazer algumas análises, né, ao longo do filme, aparecem alguns especialistas, e eu achei que necessitava muito, por mais que eles façam a autocrítica deles no fim e falem sobre a questão do jornalismo, e aí é o gancho para eu entrar na minha visão da comunicação do jornalismo do Brasil, eu senti falta de uma entrevista com um especialista em comunicação, em teoria da comunicação. Por quê? Porque eles começam na condução, falam da Lava Jato, a condução coercitiva do Lula, mas quando teve a condução coercitiva do Lula, já tinha um discurso de ódio em cima do Lula muito bem fundamentado. Já deve ter alguém estudando isso. As capas da Veja, assim, ao longo do tempo, e assim até a construção visual, assim, teve uma que chegou no nível do absurdo de botar o Lula ensanguentado. Vocês lembram dessa capa? Era uma capa toda vermelha, com o rosto do Lula, assim, como se ele tivesse morto, que era uma referência a uma capa de uma revista estrangeira, não vou lembrar de onde, que era o rosto do Gaddafi, que era o ditador da Líbia, o presidente da Líbia, né? Que era idêntico, assim, era uma cópia, até caberia talvez um plágio, assim, em termos de identidade visual, de design, porque era idêntico. Então, eles chegaram nesse ponto, assim, todas as capas da Veja, isso renderia muito estudo no campo da semiótica, da análise de discurso, enfim. Acho que renderia muita coisa. Para mim, faltou um especialista. E eu vou dar uma opinião aqui, né? Vou fazer uma análise. Eu me lembrei, quando vocês estavam falando e pensando sobre isso, eu me formei em 2010. E no ano de 2009 e 2010, eu fui em 2 encontros de estudantes, chamado ENECOM, Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação, que vai uma galera do Brasil inteiro, tem uma parte que não está nem aí, que fica fazendo festa, e tem os debates, os encontros são super importantes. Em 2009, eu lembro que fui em Fortaleza, e eu fiquei bastante incomodado nos debates sobre os debates que estavam ocorrendo entre os estudantes, que naquele momento estava sendo definido se jornalista no Brasil precisava do diploma para atuar. Era o debate do momento no campo da comunicação e dentro da faculdade de comunicação. E, predominantemente, os estudantes eram a favor da queda do diploma. Não precisava ter o diploma de jornalista para poder atuar. 2009. E aí, eu entrava sozinha, às vezes, nos debates, falando, não, gente, não é... porque isso, se não tiver o discurso era esse. E a galera de esquerda, né? Diga-se. Não, se não tiver o diploma, vai democratizar o acesso à informação, todo mundo vai poder gerar conteúdo. Não era nem época de rede social. Eu falava, não, tem que democratizar o acesso ao ensino. As pessoas têm que estudar, têm que ter um diploma. Eu falava, não, as pessoas ficavam me rebatendo. Passamos todo esse período, estamos aí, que qualquer um faz um blog, qualquer um faz um Instagram, qualquer um faz um canal de WhatsApp, e aí estamos nessa. Qualquer um é disseminador de conteúdo. E eu lembro que acho que isso caiu, o diploma realmente deixou de ser obrigatório, depois voltou a ser, e eu realmente não estou inteirada. Mas você vê o perigo, né? Quando a gente quer uma coisa, às vezes a gente consegue e tem outros efeitos, assim. A Lava Jato, e nesse campo, né? A Lava Jato me parece um pouco isso,
Porque eu lembro lá muito no início, mas muito no início, porque teve um especialista que falou: os mecanismos anticorrupção foram criados no governo da Dilma. Assim, paradoxalmente. Mas, assim, lá no início, eu acho que tinha o intuito realmente de sofisticar os mecanismos de combate à corrupção de fato. A Dilma permitiu todo tipo de investigação. Ela nunca, né, foi contra nenhum tipo de investigação. E onde isso chegou? E eu me lembro de uma notícia lá no início que tinham descoberto, que um dos especialistas fala também, casos de corrupção na Petrobras em 1953. Isso. Quem era o presidente do Brasil em 1953? Era Getúlio Vargas. O que os jornais falavam da época do Getúlio Vargas? Era um mar de lama, o Brasil estava... Qual era o nome daquele jornalista canalha lá, que fez a caveira do Vargas? Lacerda. Esse cara, ele era o disseminador de fake news da época, o lawfare da época. Então, e depois caiu, né? Mas sabe que ele chama Carlos Lacerda por causa do Marx, né? O pai dele era comunista. E ele era do Partido Comunista, foi torturado e virou um direitão. Virou a casaca total. E aí depois ele também caiu, né? Quando teve a ditadura, ele também foi traído. Pois é, mas enfim, o fato é que até poderia, que eu senti falta, porque esse poderia para mim ser o gancho, quando é citado o esquema de corrupção da Petrobras existia desde a década de 50, para falar de Getúlio Vargas, para falar de como ele foi massacrado pela mídia da época, mar de lama, um esgoto e parará, que culminou no suicídio dele. Né? Então, enfim, eu acho que poderia fazer esse gancho, até porque eu, particularmente, sempre vi similaridades, não que seja igual, entre o Lula e o Getúlio Vargas, no sentido de ser o estadista, que vai lutar pela soberania do país, com uma série de contradições, mas sempre foi esse cara, né? Então, assim, tem muita... E o fortalecimento da Petrobras, mais ainda, né? Outro ponto similar entre ambos. Assim, para mim, faltou isso. Faltou um especialista em comunicação. E é isso, assim, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de entrar numa redação de jornal, mas eu já trabalhei como editora de vídeo na afiliada da Globo na região serrana. Por 2 meses só, eu estava cobrindo férias de editores e tal. Foi um freela, assim. É uma coisa insana, porque você fazer um jornal ao vivo tem variantes que ninguém nem imagina. Tipo assim, tinha o Fernando, que era o repórter que entrava ao vivo, né, em Nova Friburgo. No final, ele estava lá se preparando para entrar ao vivo, tinha uma nota, olha, Fernando, aí vem o comando lá, Fernando, você tem 30 segundos para falar da festa que vai ter no final de semana em Cabo Frio, tá bom. Aí ele está lá falando, de repente muda tudo, porque a matéria que tinha que entrar não entra, porque cai a informação e, olha, Fernanda, você não tem 30 segundos, agora você tem 2 minutos. 2 minutos em televisão é uma eternidade. Ele ficava assim. Aí teve um dia que aconteceu isso, ele ficou assim, como é que eu vou preencher 2 minutos do jornal ao vivo? Tem coisas inimagináveis. E essa galera que faz no peito narração um jornal ao vivo ganha R$2.000 por mês, gente. Ganha mal. Trabalha muito. Mas muito, 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 muito. Então, a gente está falando de exploração de classe trabalhadora. Porque o diretor do jornal não aparecia nem lá. O cara, a afiliada da Globo, funciona num esquema meio... Eu não sei como é juridicamente a divisão da questão da empresa, mas faz parte da Globo, mas é uma afiliada, como se fosse uma... a filial, né? Mas, enfim, o cara, o Bambam mesmo, não aparecia lá nunca. Nunca dava as caras lá. Ganhava uma grana. Mas mesmo a apresentadora, a Luciana, que é um amor de pessoa, ganhava mal. Mal, gente. As pessoas ganham mal. Redação de jornal ganha mal. Os graúdos ganham bem. Lá embaixo a galera ganha mal. E aí é um problema muito sério de falta de consciência de classe dessas pessoas que trabalham em redação de jornal. Porque falam em se unir, não, negócio de sindicalista, tem isso. Tem isso, isso acontece. Então, a classe jornalística é muito problemática. E só para finalizar, a gente está num momento, eu estava até conversando com a minha mãe esses dias, que tudo que eu estudei em teoria da comunicação eu tenho que reestudar, porque está tudo numa velocidade tal e de forma tão difusa que vem informação de muitos lugares, né? Uns 2 meses atrás, eu acompanho o Lula nas redes sociais, Lula vai participar do Podpah. Eu falei, mas o que é Podpah?
É um podcast de dois caras que tem um público adolescente. Só para vocês terem uma ideia. Vocês conhecem Podpah? Não. Alguém conhece Podpah? Pois é, eu fui ver o Lula no Podpah. Porque é no Spotify, mas é gravado e colocado no YouTube também. No YouTube, a transmissão ao vivo, na hora que está gravando, eu vi assim, tinha entrevista muito com jogador de futebol, youtuber, não sei o quê. Aí tinha lá o Nenê do Vasco, 700 mil visualizações. Fulaninho, 500 mil visualizações. Gabigol, recorde, 4 milhões de visualizações. O Lula bateu 8 milhões. 8 milhões. Depois eu fui ver uma pesquisa que o Lula tem 0 rejeição com adolescente. Aí eu fui ver, ele tem 0 rejeição com adolescente. Aí fui ver até o fim. O Lula nesse é muito divertido. Porque ele fala palavrão, ele fala as coisas que geralmente ele não fala, porque ele sabe que o público... O Lula é muito esperto. Com quem ele está comunicando. Aí ele termina, numa parte no final, ele começa a falar que ele foi numa construção do Minha Casa Minha Vida. Ele fala assim, mas cadê a varanda do Pum? Porra, o cara tem que ter a varanda do Pum. Não tem a varanda, por que pobre não pode ter varanda? Você morre de rir. E aí, só que nisso, o Lula não fica só brincando, dura 2h30. Ele vai falando tudo isso que foi debatido no filme, uma linguagem para adolescente. Que a Petrobras, não sei o que, ele fala. Ele sabe o que ele está falando. O Lula é um grande teórico da comunicação também. Você pode ter certeza que as coisas que ele falou ali para o Moro no depoimento, ele já sabia ele sabia, ele tem noção histórica, que ia ficar para a história. Que muita coisa ali a gente ia rever e falar assim, olha como ele estava certo. Até quem não gosta dele fala, pô, mas ele estava certo. Então, assim, só para encerrar, que eu acho que a gente está ficando num momento, assim, às vezes com medo, angustiado, desesperançado das coisas, mas eu acho que a gente está tendo uma virada aí, quando você vê, e pode olhar nas redes sociais, nos últimos dias, o Lula tem feito coisas muito em redes sociais para esses canais que a gente nunca ouviu falar. Mas ele sabe com quem ele está falando. E palmas para os coordenadores de campanha dele, que estão sabendo coordenar isso na reta final, que é importante, assim, né? Mas, enfim, eu quis ponderar essa coisa da comunicação, porque eu acho que ficou faltando isso no filme, por mais que não fosse foco, fosse a questão do direito, mas eu acho que faltou essa pitadinha. Para mim, é a única coisa que eu acho que faltou, assim. Mas o filme é brilhante, né? A Maria Augusta Ramos, ela é brilhante. Fantástico. Obrigada, Fê. Brigadão. Legal, filha. Ó, nem vou comentar nada, eu vou passar para a Jennifer, para Guará, e quem quiser se inscrever de novo, pode se inscrever. Boa noite, todo mundo. O que eu tenho a dizer? Nem sei o que dizer, na verdade, né? Acho que foi muita informação, né? É o que a Fernanda estava falando. Eu também senti um pouquinho Vou mais para a parte... Vou mais para a parte técnica, né? A parte técnica, olha eu aqui, eu vou formada em comunicação e eu indo para a parte técnica. Então, meus ouvidos, Fernanda, pelo amor de Deus. Mas no Festival de Cinema do Rio, deixa eu ver, eu acho que eu fui em 2015, 16 e 17. Em 2017, esse filme, a forma de edição desse filme, no início me lembrou um pouquinho um dos documentários que a gente viu lá, que foi sobre as manifestações, né? Foi sobre as manifestações de 2012, 14. Agora eu não lembro, que tem bastante tempo. 2013. 2013. Então foi foi junho? Junho o nome desse filme? Eu não lembro, não. Eu procurei aqui até no site do Festival de Cinema do Rio. E a diretora era um amorzinho. Eu amei a diretora do filme. Gente, nossa, eu gostei muito dela. Mas depois eu vou procurar, sai junho. E ele era assim, ele era um documentário extenso, mas o que me chamou mais atenção nesse documentário foi os links que a diretora junto com o editor fizeram, né? E a produção, enfim. Foi uma coisa que ela falou que foi muito difícil, porque eu acho que foi mais de 12 horas de gravação de filme bruto, né? Então, assim, era muita coisa para decupar. E aí, esse filme, o ritmo desse documentário me lembrou um pouquinho o ritmo desse filme, porém eu também senti que faltou um pouquinho a ligação entre os
os tópicos que o documentário aborda. Mas, assim, acho que foi bastante informação, né? O pessoal da produção deve ter tido um trabalhinho para fazer, para juntar isso daí. Mas, enfim, foi isso. Agora eu já passo para Guará. Beleza, obrigada, Jennifer. Guará? Então, eu adorei o filme. Eu quero pedir desculpas para o seu Nelson, que eu fechei a câmera, mas não é porque eu não estava contra ele, não. Eu adoro quando ele fala, mas é porque eu resolvi deitar de novo. Com preguiça, cansada. Enfim, e sobre o filme, eu adorei, porque eu vi que eu não estava maluca quando eu dizia que a Lava Jato tinha servido só para quebrar o país. E principalmente o Rio de Janeiro. Né? Porque quando eu voltei para o Rio em 2007, naquela época, 2007 até 2010, 2011, o Rio de Janeiro era o estado que mais empregava no país. O país já tinha uma crise aqui, uma crise ali, num estado, no outro, e o Rio maravilhosamente bem. E isso eu senti na pele porque eu trabalhava em loja na época, e o que não faltava para mim era emprego, era proposta nova de trabalho. Eu trabalhando e vindo proposta para eu ir trabalhar em outra loja e ganhar mais, e assim eu fiz. Eu fui pulando, tanto que você pega o meu currículo, o máximo que eu fiquei no emprego foi 2 anos. Porque eu pulava de emprego em emprego, porque eu estava sempre ganhando mais comissão, uma comissão maior. Né? Então, eu vivi isso na pele, eu sei dessa realidade. Então, quando eu dizia para Bolsonaro, a Lava Jato para mim foi para quebrar o país, não, que absurdo. E não é um absurdo, eu não estava maluca e esse filme mostra isso, né? Sem contar tudo que mostrou, todo esse lawfare, realmente essa guerra jurídica aí, que é a nova guerra dos Estados Unidos, né? Para acabar com a soberania dos países, tudo que já foi falado aí. Mas é isso, eu só queria dizer isso. Adorei, foi maravilhoso. Mais uma vez pedi desculpas para o seu Nelson, e agora eu estava aqui comendo, porque hoje, depois que eu cheguei da prova, eu só queria domingar. E domingar é assim, é dormir, é assistir um filme, cochilar, acordar. Então tá. Beleza, obrigada, Guará. Teve uma coisa também no filme que me chamou a atenção, aquele professor da PUC, né? Que ele falando, né, que no discurso, né, nos discursos, como se os direitos são solo comum. Ele usa essa expressão, né, da direita e da esquerda, né? E hoje parece que é só a pauta da esquerda e a direita não se importa, né, com os direitos, né? E é isso mesmo. Eu entendi errado uma postagem lá no grupo hoje, né, de um amigo nosso, Mairon, e ele postou achando um absurdo um post lá falando que sempre o adversário é o Lula, e que o Lula é que impede a democracia, né? Porque sempre ele é o adversário que ganha, e lá, 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 lá. E ele estava falando que achava um absurdo aquilo, mas eu não tinha entendido isso, eu tinha entendido que ele estava postando aquilo, porque no outro grupo o pessoal estava tentando convencer ele a votar no Lula. E todo mundo muito gentil, todo mundo muito, enfim, dando o melhor de si, porque a gente tem que tentar fazer isso com quem está aberto para dialogar, com os indecisos, né? Aí eu não tinha visto isso e eu tinha terminado os projetos, não estava conseguindo dormir, fiquei respondendo e falei isso, né, da coisa, né, desses direitos que a galera está abrindo mão, né? E ele é uma conquista que, cara, aí vem até porque a Fernanda fala, né? Não é o diploma de jornalista,
Mas é a responsabilidade, é se reconhecer como classe. Isso não existe mais. As pessoas completamente tão distantes da sua identidade como trabalhador, né? Eles não se veem como trabalhador, eles não se veem como responsáveis pelos direitos que eles herdaram quando eles nasceram. Outras pessoas lutaram para eles terem esse direito e eles abrem mão. Então, a coisa do jornalista, por exemplo, é você responsabilizar o que a pessoa está falando. Ou seja, um trabalhador que seja responsável por aquilo que está falando. Só que com as mídias e com a forma da tecnologia hoje das pessoas se expressarem, etc., não faz tanta diferença, né? Você ter ou não, porque a autoria ela existiu, né, para os burgueses, né, no começo da burguesia, tudo, né? A autoria existiu para punir os discursos, né? Quem é que está falando isso? Então, isso Foucault, né? Tipo, a morte do autor, eu acho que é um ensaio dele. Os discursos precisam ser punidos. Então, a autoria é para isso acontecer, né? Mas na coisa da fake news, você fala do Lacerda, né? A história inteira, a Bíblia está cheia de fake news. Eu falei isso outro dia, eu ofendi. Desculpa. Não posso mais falar isso. Alguém ficou ofendido, não lembro quem. Mas, enfim. E a gente vê, fake news é o nome que a gente dá hoje, né? Mas as pessoas, elas não se responsabilizam pelo seu voto, elas não se responsabilizam pelo trabalho delas, pelos direitos que elas herdaram, né, e que elas estão deixando ir embora. E está tudo muito, muito complicado e muito rápido, né? Eu estava ouvindo um casal de jornalistas amigos do Getúlio falando que hoje é uma maravilha, os dois são jornalistas, né? Ele de direita, ela de esquerda. Aí eles falando, não, hoje é tudo muito mais rápido, nossa, antes era tão difícil, lá, lá, lá. E eles acham o máximo. Eu falo, gente, eu acho um horror, porque era o que Humberto Eco falava da internet, né? Que é o aldeão tendo liberdade de falar os absurdos que ele quer para todo mundo. Mas aí, se a gente pensar, eu lembro o Wisnik falando isso também, né? A cidade grande que dá liberdade de você ser o que você quer, né? E isso está na pauta também do Bolsonaro, né? Liberdade de expressão, né? O que é isso, né? E aí, enfim, a gente sabe que isso é um jogo, né, dele de liberdade de expressão. Enfim, você vê que as pessoas são livres para se expressarem, tudo, mas quem é que vai ouvir elas, né? Na grande cidade? Mas aí, hoje, a gente vê com essas táticas da direita, esses QAnon da vida, essa galera vai ganhando reconhecimento. Aqui na cidade, esse Otávio Sampaio, que estava na praça hoje, né? O cara era MBL. O cara começa falando absurdo e ele convence uma galera. Tem uma galera de seguidores, né? E essas pessoas não são responsabilizadas pelo que elas falam, né? Não é censura, é responsabilidade. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelas mentiras que elas falam, pelas calúnias, pelas ofensas que elas fazem. E isso já está na legislação, mas como que a gente faz isso? Né? Como é que a gente faz isso ser rápido como a ofensa, como a notícia que muda cada segundo, né? Enfim. E hoje Roberto Jefferson foi preso lá, o Getúlio não estava aí, mas foi preso lá em Paraíba do Sul. A minha amiga Lília, que bom que você não foi, né? Você podia levar um tiro de bala perdida. Enfim, mas quem vai ser o próximo a falar? Deixa eu só falar. Falei, pai. O Fernando me deu esse livro, no aniversário do ano passado, em março de 21, eu li. E ele é muito útil também para entender, né? Que, na verdade, o filme trabalha vaza-jato, né? Isso. O que aconteceu depois, né? E como que os jornalistas obtiveram aquelas informações e tudo mais. Aqui entra em nível de detalhe, né? E esse é o que explicita, inclusive, a ação dos jornalistas para fazer a pré-condenação
né, de figuras como Lula, né? Não foi preso ainda, mas já foi condenado. A mídia condena também. Sim. Ela não dorme só, ela não faz só papel de prostituta, ela também condena, né? Então, vale a pena os dois. Lembra do livro, Fê? Lembro, lembro. Lembro, sim. Valeu. Obrigado. Excelente dica, Verdade. Eu A posso Fernanda falar? tem que falar de novo, isso. Eu quero, porque eu não sei se foi a Guará ou a Jennifer, agora estou confusa, falou da questão da soberania, né? Estados Unidos interferindo na soberania nacional e tal, e a gente sabe que o objetivo de tudo isso é realmente foi Guará, desindustrializar o país, vender, quebrar e tal, mas a gente está vivendo tempos muito rápidos, não só na comunicação e até na mudança, assim, política, né? Também. Eu sempre tenho esses debates, eu costumo falar, em 2019 teve um golpe militar mesmo, daqueles, tanque na rua e tudo, na Bolívia. E um ano depois já não tinha mais, já tinha sido revertido. A mulher que assumiu a presidência no lugar do Evo Morales foi presa, e aí teve eleições de novo e o Luiz Arce foi eleito. Então, assim, a Lava Jato também foi um projeto, vamos dizer assim, eu colocaria como um projeto experimental dos Estados Unidos para sofisticar os golpes na América Latina, para não precisar de tanque de guerra na rua. Porque o Evo Morales ficou muito tempo, né? Já estava no 4º mandato, aí eles tiveram que apelar, deu errado. Então, a sensação que eu tenho é que eles estão num buraco sem saída também. Porque o Trump era um alucinado, mas o Trump já não está mais lá. É o Biden, que é um moderado. E o Biden vai fazer o quê? Num contexto de guerra com a Ucrânia, tá? Também eu fico pensando assim, imagina o Biden lá na casinha dele assim, pô, tanque de guerra lá na Bolívia, não deu certo. Lava Jato no Brasil, meio que deu errado também. Puta, vou ter que inventar outra coisa agora, né? O que a gente vai ter que inventar agora? E aí, eu me lembrei, porque eu fico consumindo informação de muitos lugares, como essa coisa os teóricos da comunicação do futuro vão ter muito trabalho, porque está tudo muito difuso. Então, eu comecei a ouvir o podcast do Mano Brown no Spotify, não sei se vocês já ouviram, Mano Brown entrevistando várias pessoas. Cara, ouvi. Ele entrevistou o Lula, entrevistou a Dilma, ele entrevista muitas pessoas. Ouvi esses dias Lázaro Ramos e Thaís Araújo, foi maravilhoso. Mas a entrevista do Mano Brown com a Dilma, eu acho que foi a melhor entrevista da Dilma que eu já ouvi. A Dilma, assim, acho que foi a melhor entrevista dela que eu já ouvi. E ela conta nessa entrevista para o Mano Brown que a Embraer, ela dá esse dado, né? Que a Dilma tem muita informação também. Toda vez que ela fala muito tempo, assim, dá uma entrevista longa, ela sempre vem com muita informação. Que a Embraer teve todo esse processo de desindustrialização que é relatado no filme. A Embraer foi vendida, foi privatizada para a Boeing dos Estados Unidos. E depois de um tempo, a Boeing devolveu a Embraer. Pouca gente sabe disso. E a Dilma deu esse dado. Tipo assim, porque eles não tinham tecnologia. Porque a Embraer, lá em Jacareí, interior de São Paulo, tem escolas de formação, tem alta tecnologia que eles desenvolvem lá mesmo. Então, para a Boeing fazer, ia dar muito trabalho, ia ser muito custoso, porque ia ter que fazer toda a estrutura que a Embraer tinha no Brasil. Eles falaram, não, devolve. E devolveram. Então, a Embraer voltou a ser brasileira, voltou a ser pública. Pouca gente sabe disso. Não, eu nem sabia. Então, olha só. Tem muitas coisas que estão acontecendo, porque é isso, assim, os Estados Unidos não é o que era 50 anos atrás. Então, é toda uma tentativa de manter uma hegemonia via golpes, via mil artifícios de guerras híbridas e tal, em vários lugares, e eles estão fracassando em vários lugares. A verdade é essa. É porque o tempo histórico, eles estão toda essa coisa da Ucrânia e tal, mas isso vai desencadear no quê? Para eles, eu acho pouco provável que eles consigam vencer qualquer coisa daqui para frente. Acho que o século XXI está perdido para eles, assim, sendo bem sincera. Então, os desdobramentos e assim, a gente tem que estar muito atento da onde vêm as informações, porque assim, quem deu essa informação foi a Dilma. Dilma está dando um monte de entrevista por aí, a gente tem que catar onde é que ela está, o que ela está falando, que ela está aí, entendeu? Super atuante, falando um monte de coisa. Então, assim, queria dar esse dado, porque agora ela falou da soberania, eu lembrei dessa história da Embraer. Isso foi esse ano, deve ter uns 2, 3 meses que a Dilma deu entrevista para o Mano Brown.
Não sei se a devolução da Embraer foi esse ano, mas a entrevista dela foi. E ouçam, podcast do Mano Brown no Spotify. Do Lula é maravilhoso, da Dilma é maravilhosa. Tem vários. Ele entrevista vários. o Lula também? Entrevista o Lula. Uma amiga me indicou uma entrevista que ele fez com a Catiúcha Ribeiro, acho que é o nome, e é junto com um cara. São 2 filósofos contemporâneos brasileiros fantásticos. Fantásticos. Deixa eu diminuir essa música. Então, assim, tem muita coisa. Obrigada pela dica. Mano Brown, escutam todas as entrevistas que ele faz, que é muito bom. Eu acho que é toda semana no Spotify. É muito, muito bom. E ouçam com a Dilma. É fabuloso. Ela falou a melhor entrevista que ela já deu. Tem uma referência que eu esqueci de falar também, né? Eu até falei da coisa do grupo, mas essa coisa da soberania, né? O filme, eu consegui finalmente, porque eu tinha uma conta da Amazon de quando eu morava nos Estados Unidos, aí eu não conseguia acessar, e eu faço questão de passar qualquer filme da Amazon Prime, eu faço questão. E aí eu já consegui o filme da Amazon, a gente vai assistir semana que vem, Argentina, 1985, mas eu consegui fazer a minha inscrição na Amazon Prime, mudei meu endereço, mudei meu cartão de crédito, né? Tava lá, Minnesota, né? A coisa toda. Não sei como eles deixaram eu fazer agora, mas já consegui o filme. A gente vai ver, mesmo estando no canal de streaming, que é difícil, porque o pessoal já assiste, né? Mas a gente precisa fazer esse debate. Cara, que emoção! O filme, eu tenho uma coisa assim que é... Enfim, eu tenho uma birra com que é mais ou menos a montagem desse filme de hoje, que é a forma de você contar a história na velocidade e você repetir caguetes. Então, tipo, que o cameraman ou que a Guta, a Maria Augusta Ramos, estava apaixonada no rapazinho lá, pelo amor de Deus. Mas que vaidade. Mas deu para ver uma coisa legal no filme. Os dois, ele e a outra menina bonita lá também, a jornalista, os dois têm uma verruga aqui, né? Tipo, como se fosse um terceiro olho, né, do jornalista. Enfim, mas o filme é o processo civil que os militares tiveram que passar e tiveram prisão perpétua, alguns deles, outros saíram, conseguiram se absolver, mas o tal do Videla foi preso, prisão perpétua. Então, é tipo a justiça, né? As Madres de Maio que ajudaram a fazer toda a coisa, né? Então, tipo, o Darim, maravilhoso, né? Filme com Darim é maravilhoso, 1985, que é a minha infância, né? Eu adorei ver a menininha lá com o Walkman. Né? Então, tipo, é maravilhoso o filme, mas a forma dos advogados novinhos contarem e tentarem juntar as provas lembra muito o filme de hoje, né? Que são aqueles jornalistas, né? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, minha mãe teve um processo lá que ela teve que chamar a imprensa, porque a gente estava sendo ameaçado de morte. Ela estava mexendo com máfia, enfim, no sul de Minas. E aí tinha jornalista da Manchete, da Band, tinha uma galera lá em casa, assim, e todo mundo dormia lá em casa também, era muito legal, assim, né? Aqueles jornalistas todos lá, e eles filmando as clientes, né, da minha mãe, as mães que perderam os filhos, enfim, e acompanhando a coisa. E os jornalistas é que salvaram a vida da minha mãe, que salvaram a vida daquelas mães que perderam os filhos roubados por uma máfia italiana de vender criança, né? E a minha mãe era advogada e, de repente, olha como que é fake news, né? Na cabeça das pessoas da cidade, eles começaram a achar, olha a ignorância, né? Que a minha mãe é que vendia as crianças e não que a minha mãe era advogada das mães. Né? Mas passou no Fantástico, a minha mãe apareceu no Fantástico. Na Manchete teve reportagem, tipo, teve no Globo Repórter.
teve sobre isso e a gente era criança e viu aqueles jornalistas. Então, a força da imprensa. E aí, desde então, a gente mudou para São Paulo, assim, né? Tipo, depois de fazer faculdade, aí qualquer coisa que tivesse errado e que eu via que a polícia estava envolvida, eu falava, eu vou chamar a imprensa. Pronto. Aí, né, eu falei, eu vou, ou no hospital, você quer arrumar briga no hospital, né, que não atende, eu vou chamar a imprensa, pronto. Aí todo mundo, eu aprendi isso com a minha mãe, né, e ela é advogada, né, então tem essa coisa da imprensa ter um poder, né, que hoje a gente vê que, enfim, né, essa confusão, né, e a confusão ideológica que o nazismo se beneficiou tanto, né? Xingar a Globo era uma coisa da esquerda, né? Hoje xingar a Globo é uma coisa da direita, né? Enfim, mas é pensar nessa forma de publicizar uma coisa que está errada, né? Aí a gente tem um celular para fazer isso, né? Para filmar, né? Alguém ou transmitir ao vivo, né? Mas isso aí também, né? Milhares de imagens sendo produzidas e, enfim, não vai te defender o tempo todo, né? E é a coisa da autocrítica também deles que eu acho muito legal. Eles falarem que eles jogaram o jogo do Ministério Público, né? Isso é uma coisa. E a Miriam começou a fala dela falando isso também, né? Eu não caí nessa coisa de Lava Jato, acho que ninguém aqui, né? Mas é que nem na época do impeachment da Dilma, né? Todo mundo ficou com raiva dela, cara. Até o Gabeira falava dela, né? Todo mundo entrou na parada, sabe? Porque a coisa é repetida tantas vezes que acaba virando verdade na cabeça do público, do povo, né? Enfim, quem mais quer falar? Que eu estou aqui de hiperlink. E a Dilma era inocente, hein? E o golpe foi machista. Sem dúvida. Eu quero me despedir, eu adorei as falas de vocês, aprendi muita coisa com a Fernanda, eu acho que foi muito bom, concordo com todos que o filme foi realmente maravilhoso, mesmo apontando algumas coisas que podiam ser melhor linkadas, que é um documento importantíssimo, que bom, né? Muito bom esse documento, a gente vai poder usar isso para fazer a história vai ter que se debruçar sobre esse período de uma maneira profunda, né? O período tumultuado. Queria agradecer a todos, porque eu aprendi muito com vocês, adorei o filme e vou dormir, porque estou muito cansada. Amanhã eu acordo muito cedo, gente. Muito boa noite, foi um prazer estar com vocês. Boa noite, Miriam. Boa semana. Obrigada para todos também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Alguém mais quer falar alguma coisa do filme? Fê? Pai, Fê falou pouquinho, mas falou muito bem também. Obrigada. Xinguei a mãe. Adorei, pai, você xingando. Eu gravei, tá gravado. Você viu o debate depois. Dá raiva mesmo. Quando acaba, cara, não é possível isso, que pesadelo. Exato. Joia. Alô. Então tá bom, pessoal. Brigadão. Brigadão mesmo. Estou subindo o filme daqui a pouco, o debate daqui a pouco pra gente, beleza? E sexta-feira vai ter Cineclube, não vai ser domingo, porque domingo a gente vai fazer a apuração, vai ter aqui, né? A apuração a gente vai ver no... E vamos festejar. Vamos festejar muito, né? Vou pra aí, mas eu fui na outra, hein? Isso, pode vir, Guará. Jennifer, dorme aqui. Fernanda, se estiver aí, vem para cá também. Um beijo, pessoal. Um beijo. Boa semana. Tchau, pai. Tchau. Boa semana, Fê. Boa semana, filha. Um beijo para vocês. Tchau, Fernanda. Seja bem-vinda. Eu vou tentar entrar mais vezes. Eu sou meio fraude, mas eu vou tentar entrar. Minha vida é muito doida, né? Você sabe. Falou, Fernanda. Tchau, pai. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, filha. Obrigada, Fê. Tchau, filha. Tchau, Guará. Tchau, gente.